Bom dia, boa segunda-feira. Glória a Deus pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pelo dia de sempre. E ontem foi domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo. E ontem o pastor estava ministrando sobre dois homens a caminho de Emaús, que eles estavam cegos e os olhos deles estavam fechados. Isso me trouxe um ditado que diz, uma frase que falam muito na nossa atualidade: o pior cego é aquele que não quer ver. Mas assim, no caso dessa frase, ela quer dizer que a pessoa é teimosa, fica teimando numa situação e não quer enxergar. E no caso aqui da Bíblia, dos dois homens em Emaús, os olhos deles estavam fechados porque aprove ao Senhor que fosse assim. E lá em Lucas, o pastor até ministrou ontem, 24, você vai ver que em um dado momento eles estavam conversando sobre o que ia acontecendo e Jesus chegou perto deles, eles estavam tão assim afoitos que eles nem perceberam que era Jesus, mas não dava, porque Jesus estava totalmente transformado, assim, resplandecente, era diferente, ele tinha as marcas na mão e nos pés, mas ele estava diferente. Então, mas os olhos era proposital, era um plano de Deus. E em dado momento Jesus falou para ele: honestos, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes Jesus o que deles se achava em todas as escrituras. E eles os dois não conseguiam enxergar. Às vezes assim, na nossa vida a gente tá assim, não consegue enxergar. E o que aconteceu? Aí estava anoitecendo, os dois falaram: não, fica aqui com a gente, não vai embora não, que é perigoso. Mas eles não sabiam que era Jesus ainda renascido, ressurgido. Então, aí um dado momento que eles foram comer sentado, eles estavam sentados, estando com eles à mesa, Jesus partiu o pão e deu. Quando nesse partilho o pão e dá, os olhos deles se abriram. Glória a Deus por isso. E na hora que eles perceberam, Jesus desapareceu, que era para que se cumprisse as escrituras. E Jesus apareceu para Maria também, e ela não conhecia. Depois Jesus apareceu para os discípulos, eles ficaram tudo assim assustados, meu Deus, achando que era um fantasma. Jesus: por que vocês estão espantados? Toquem em mim, olha, eu sou carne, ó, né? Pode vir tocar em mim. Mas Jesus já estava transformado no corpo glorificado. E o que eu quero dizer para você nesse dia é que às vezes nós andamos no nosso dia a dia, estamos os olhos fechados. E Deus fez tantas maravilhas, faz tantas maravilhas, todos os dias a gente não consegue olhar os nossos olhos, a gente não consegue contemplar, ter o coração grato. Até quero abrir uma aspas neste momento pelas pessoas enlutadas, pela família do Alckmin que perdeu, mas não só ela, mas todas as famílias que perderam seus filhos, mães que sofrem, não é fácil. A mãe, a partir desse momento, ela vive um eterno pesadelo, mas mãe, pai, família, saiba que Deus é o Consolador e que a morte é triste, sempre foi triste. Veja a morte de Jesus, o Filho de Deus, todos nós sofremos, nossos filhos, que não é fácil a dor de mãe, a perda de um filho, que Deus realmente conforte o coração das famílias enlutadas. Agora, deixando parênteses, eu quero que Deus abençoe grandemente vocês esse dia e que Deus esteja realmente abrindo os nossos olhos, daqueles teimosos ou não, ou eu, que às vezes a gente não enxerga e não é grata, né? Que possamos ter um coração grato a Deus e que possamos pedir a Deus todos os dias: Senhor, abre os meus olhos, dá-me visão, que eu possa ao mundo demonstrar o seu maravilhoso amor. Que Deus, você tenha um bom dia, que Deus abençoe sua vida grandemente e conforte os corações daquelas mães, dos pais, das famílias que perderam os seus entes queridos. Tenha uma boa semana, um bom dia e até amanhã, se assim Deus permitir.